Mesmo chovendo em várias regiões do estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico ampliou o tempo de redução de pressão de água na região metropolitana. Dona Arminda mora num bairro mais alto, em Piracaia, no interior de São Paulo. Ela conta que a falta de água tem sido frequente na região. Olha, a vizinha meu chegou a ficar uns 2 dias sem água, né? Você acaba de ouvir um trecho do Jornal da Record dessa semana, falando de uma crise enfrentada por São Paulo, mas que podia ser por qualquer outra cidade brasileira. O retrato é bem maior. Olhe para o seu redor, em qualquer lugar do Brasil, existem cidades enfrentando ou seca extrema ou excesso de chuva e enchentes históricas que afetam toda a comunidade. Esse desequilíbrio mostra como os extremos hídricos estão cada vez mais frequentes. Por isso, a gente discute o assunto hoje com Antônio Eduardo Giansanti, que é engenheiro, professor e doutor em recursos hídricos. Bem-vindo, professor. Queria cumprimentar a todos que nos ouvem e agradecer também a oportunidade de poder falar com esse tema tão relevante para nós, como sociedade, como país. E nós começamos, professor, pelo sistema Cantareira, que abastece quase metade da Grande São Paulo. Ele está com menos de 30% da capacidade agora, enquanto estamos conversando. Qual é o risco real de desabastecimento urbano nesse momento, hein? Veja, avaliar qual é o risco numericamente é algo que é muito difícil. O que eu vejo assim é que nós podemos comparar 2 momentos diferentes. O que era o Cantareiro, o que era o abastecimento de água em 2014 e 2015, o que é hoje. Hoje nós temos um sistema mais interligado, mais robusto. Porém, quais riscos que ainda permanecem? O que a gente deve fazer? Veja o seguinte, tem determinadas ações que nós não temos muito controle. Não é? As chuvas, como aconteceu no dia 21, domingo, dia 22, segunda-feira, nós saímos de um dia extremamente quente e fomos para um dia totalmente oposto. Então, nós percebemos que as chuvas, elas são mais localizadas, são mais intensas. Esse é um fenômeno que nós reputamos, damos como origem às mudanças climáticas. O que a gente pode fazer especificamente quanto ao Cantareira? Uma cidade sem água não vive. Então, todas as ações que são necessárias para que você preserve a água, elas precisam ser feitas. Nós discutimos muito sobre a questão, por exemplo, da redução da pressão. Isso está relacionado ao sistema Cantareira? Absolutamente sim. Só que veja o seguinte, nós estamos repetindo a mesma estratégia de 10 anos atrás, que era reduzir a pressão. Isso realmente vem acontecendo, vem se repetindo. Ok, tá bom, isso é necessário? É. Mas será que nós avançamos o suficiente nesse aspecto? Aí cabe nos perguntar, porque nós precisaríamos ter algo que, tecnicamente, nós como engenheiros do setor de saneamento chamamos de controlar a pressão, não somente por meio das válvulas, etc., mas setorizar as redes. Significa que, fisicamente, as redes trabalharem, as redes de distribuição de água, dentro de limites de pressão, aqueles valores que nós, como engenheiros, sabemos das normas brasileiras do abastecimento de água. Então, a gente precisa ter mais esforços ainda no sentido de atualizar as redes de distribuição de água, torná-las mais eficientes. O que é torná-las mais eficientes? Reduzir as perdas reais que acontecem nela e também as perdas comerciais. As perdas comerciais, que nós chamamos assim, é desvio de água, hidrômetros antigos, etc. Isso é até que é mais fácil de se controlar. Porém, quando nós falamos trocar tubulações antigas, arrumar a rede, setorizar, isso é mais difícil, requer mais investimento, porém é necessário. Cada vez mais necessário. A gente tem que lembrar que São Paulo foi uma cidade que cresceu muito rapidamente. Então, o traçado das redes de distribuição não é sempre aquele ideal. Então, nós precisamos buscar, como a primeira grande ação que nós percebemos, é justamente tornar as redes de distribuição de água mais eficientes. E essa atualização que o senhor citou, atualizar a rede de distribuição, modernizar essa rede, é o mesmo que nós discutíamos com os especialistas na última grande crise hídrica que São Paulo viveu. De lá para cá, houve investimento, houve atualização, por que o problema não foi solucionado? Houve investimento, houve atualização, mas nem sempre no grau que é necessário e que a situação vem se mostrando.
Porque o que a gente percebe que nos últimos 3 anos, no período de estiagem, os reservatórios eles são feitos para encher e esvaziar, certo? Então, no período de estiagem, eles vão esvaziando. O problema é quando se atinge o mínimo a cada ano que a gente vê nesses últimos 3 ou 4 anos, que esse mínimo, baixou agora de 30%, né? Ele está cada vez menor. Então, isso é preocupante. Isso faz com que, bom, estamos investindo em troca de rede por materiais mais novos e controlando mais a pressão? Sim, mas estamos fazendo isso, porém, não é o suficiente. A gente precisa fazer mais, tá? Nós precisamos avançar mais isso daí. É um problema para a cidade? É, porque você vai ter que intervir, por exemplo, nas ruas, numa rede viária, porque você tem que mexer em rede de água, você tem que mexer em adutoras. Porém, sem água, a cidade não vive. Então, nós precisamos fazer isso. Eu acho que isso, justamente com uma outra medida, especificamente para o Cantareira e para os grandes mananciais, que a gente sempre fala. A proteção aos mananciais. A gente procurar deixar a água dentro dos mananciais. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pensar no território de onde a água vem. Que território é esse? A conhecida bacia hidrográfica. Então, é lá que nós precisamos trabalhar com mais vegetação. A vegetação, ela facilita em muito a infiltração de água no solo e a recarga de água do solo. Então, veja o seguinte, se nós não temos um controle sobre o que acontece na atmosfera, nós somos sujeitos a essas chuvas intensas, não é? Cada vez mais significativas, repetitivas, né? Uma frequência cada vez maior, melhor dizendo, aí nós não temos muito o que fazer, mas nós temos o que fazer aqui na superfície. Isso está no nosso controle, seja na redistribuição de água, seja na proteção aos mananciais. Essas são ações absolutamente necessárias, a recomposição da vegetação, etc. Veja, cabe perguntar aqui, todo mundo pode analisar um pouco. Bom, tivemos uma chuva muito intensa no dia 22 de setembro. O que aconteceu com essa água? Essa água ela foi capturada, infiltrada por meio de dispositivos. O que aconteceu com ela? Normalmente, o que se faz com a água é o escoamento superficial, afastamos para os fundos de vale, chegam nas calhas dos rios, às vezes provoca inundação, às vezes não, e essa água vai embora. Então, nós precisamos, seja atuar pelo lado do gasto da água, vamos dizer assim, melhorar a eficiência da redistribuição, campanhas permanentes de educação da população para economizar água, abastecer uma região metropolitana com São Paulo é sempre um desafio, mas precisamos nos preocupar muito com o território de onde a água vem. Isso também a gente já falava desde 2014, 2015, no auge da crise, e muito antes. A gente precisa preservar o território de onde nós vamos buscar a água. Essa é uma outra ação fundamental e que é aí que eu vejo que temos mais problemas. Nós não temos, assim, os investimentos e os cuidados necessários. Nós temos ações pontuais, como a prestação de serviços ambientais, que acontece nas bacias lá formadoras do sistema Cantareira, mas nós precisamos avançar mais. Nós temos know-how para isso, nós temos conhecimento. Eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer a fazenda do Sebastião Salgado, lá em Aimorés. Eu vi o trabalho exemplar que foi feito de revegetação, facilitar a infiltração da água da chuva no solo e como é que as nascentes voltaram a jorrar novamente. Então, nós precisamos disso, melhorar então a eficiência da redistribuição de água e muito cuidado com os mananciais. São Paulo, a sociedade não vive sem água. Se isso vale para qualquer cidade brasileira. Conservar as áreas de manancial, quer dizer, proteger as nascentes ou recuperar as regiões de nascente, ou tornar a cidade de São Paulo mais permeável para fazer com que essa água chegue aos reservatórios. O que custa mais caro ou o que dá mais transtorno? Porque essa realidade paulista ou paulistana, ela é quase que mundial, segundo a própria ONU, né? Apenas 1/3 das bacias hidrográficas do mundo teve condições normais ali no ano de 2023. Então eu lhe pergunto, o que é que as autoridades estão esperando? Porque a falta de cuidado com as áreas de manancial beira quase uma atitude criminosa, né? Olha, eu diria o seguinte, que a ação nos mananciais, ela é uma ação que é mais difícil. Por quê? Porque nós falamos de territórios que são maiores, são grandes territórios. E vamos dizer assim, o governo não tem lá muitas ferramentas para poder atuar.
o governo do estado tem uma ação e as prefeituras podem ter outra ação. As prefeituras que cuidam do uso, ocupação do solo. Então já se propôs várias vezes, né, e isso tem uma dificuldade imensa de ir adiante, de, por exemplo, os municípios que são mananciais, eles receberem recursos pela prestação de serviço ambiental que eles estão fazendo. Então, nós precisamos avançar nisso. Veja, a gestão da água, volto a dizer aquilo que eu disse aqui há pouco, nós vamos cuidar daqui embaixo, onde a água está. Da atmosfera nós temos pouca ação, nós somos pacientes. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo nós temos ação para fazer. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem o conhecimento. Nós não tem ausência de conhecimento em relação a isso. Até de técnicas para utilizar, seja para reduzir as pressões na redistribuição, aumentar a sua eficiência, seja para infiltração, seja para proteção aos mananciais. Nós precisamos avançar rapidamente nessa questão de proteção aos mananciais. Revegetação, técnica a gente tem, já até disse um território que eu tive oportunidade de conhecer. Então é colocar mãos à obra. Eu acho que isso é muito bem objetivo. Não dá para ficar esperando. A gente precisa colocar as mãos na massa, proteger os mananciais, redistribuição mais eficiência, aumentar a infiltração das águas da chuva na cidade. E é esse o caminho, não vejo outro, se a gente quiser manter a nossa atividade econômica, a vida das pessoas e melhorar a qualidade da vida de todo cidadão. Professor, uma última questão. Nós estamos a poucas semanas da próxima COP, né? A Conferência do Clima. E a água, com certeza, vai ganhar ainda mais destaque. Eu gostaria que o senhor comentasse o desafio brasileiro diante desses dois extremos. Seca do norte e enchentes, como nós tivemos no sul do país, enchentes que mataram 180 pessoas só em 2024. O que isso fala sobre o tamanho do nosso desafio? Isso fala dos imensos, como você está dizendo, desafios que nós temos. Veja o seguinte, preservar a Amazônia, ela é fundamental, vamos dizer claramente para o planeta, mas, por exemplo, para as atividades econômicas do centro-oeste brasileiro, os famosos rios voadores. O vapor d'água do Oceano Atlântico, ele entra, a Amazônia dentro, se combina com o vapor que vem da própria floresta amazônica, bate nos Andes e desce para o sudeste brasileiro. Então, nós dependemos da floresta amazônica para manter as nossas atividades econômicas. O que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ano passado, foi uma frente fria que ficou parada e descarregou toda aquela chuva que era para ser para o sul-sudeste brasileiro, ele acabou acontecendo somente numa região do estado e nós vimos a tragédia. Ou seja, nós temos que atuar aqui embaixo, na superfície, onde nós estamos. A gente tem conhecimento para poder atenuar todos esses efeitos. Nós não podemos esperar que a questão climática vá se resolver. Nós temos que buscar maneiras de mitigar essas ações todas. E, claro, a COP é algo que é extremamente importante, é uma visibilidade muito grande para o país, para as questões da água, e eu saliento ainda mais uma questão, que ainda não se fala muito. Por exemplo, a quantidade enorme de lixões que nós temos no país. Ainda grande parte do lixo do Brasil vai parar em lixões, que são superfícies, né, que recebe o terra, que recebe diretamente o lixo. Fala, mas professor, o que tem a ver isso com a água? Tem, porque esse lixo ele acaba contaminando as águas e também esse lixo em decomposição, ele gera gases de efeito estufa que vão, vamos dizer, agravar situações. Então, a gente precisa ter realmente uma visão mais ampla e ver onde que a gente tem que atuar. Como eu estou dizendo, seja na redistribuição de água, seja na produção dos mananciais, seja na compensação dos municípios, seja aumentando a infiltração da água das chuvas na cidade. Recarregar os nossos mananciais, recarregar o solo das cidades. É esse o caminho, eu não vejo outro para que a gente consiga manter a qualidade de vida que a gente tem e melhorar, aumentar mais, que é o que nós precisamos. E a COP30 é um grande painel disso tudo, né? É uma grande vitrine. Nós precisamos utilizar essa vitrine para fazer com que a nossa qualidade de vida melhore e que se preserve a vida não somente aqui no Brasil, mas no planeta como um todo.
Ficamos juntos na torcida, então. Voltamos a falar, professor. Assim termina a edição 1264 do JR 15 Minutos. E eu agradeço a Antônio Eduardo Giansante, engenheiro, professor em recursos hídricos. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa sorte para nós todos. Para nós todos, obrigado. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, de Antônio Guerreiro. O JR 15 Minutos está no r7.com, nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto. Bora para a próxima.